Feliz demais. Muito bem, vamos falar do Guarani, Pio. Vamos sim, Cabela, vamos falar do Guarani, o Bugre que encerrou agora há pouco a sua participação na primeira fase da Copinha 2022, empate por 0-0, foi sofrido inclusive, viu? A Aquidauanense que já estava eliminada, chegou em alguns momentos, enfim, levando perigo aí para um jogo que, teoricamente, né, o torcedor esperava que fosse um pouco mais tranquilo, principalmente depois do que o Guarani apresentou contra a equipe do Vila Nova. Mas o certo é que o Bugre, com esse empate, está na segunda colocação, garantiu a segunda colocação do grupo 2, está classificado à próxima fase e agora vai enfrentar a Votuporanguense, que empatou com o Bahia também hoje à tarde, líder do grupo 1, vai enfrentar o Guarani na próxima fase. E nós estamos em contato ao vivo com o Alexandre Pena, o treinador do Guarani na Copa São Paulo. Pena, boa tarde, tudo bem? Obrigado por nos atender. Imagina, boa tarde, eu agradeço aí o convite. O Pena, foi sofrido, né? Podemos dizer assim, e eu imagino que você não deva ter aliviado pra rapaziada no vestiário, não, porque dá pra ter sido mais tranquilo, não, Pena? Sim, sem dúvida. Acho que os 3 jogos nossos aqui, com certeza foi o mais abaixo. Depois do jogo foi como nós fizemos contra o Vila Nova. A expectativa era de fazer um bom jogo, garantir a classificação com a vitória, ficando para ser o primeiro colocado do grupo. Esse era o objetivo. Mas é um dia daqueles que o futebol te guarda surpresas. O time começou pressionando, tentando fazer o gol, não conseguiu, ficou nervoso e aí acabou se perdendo, errando muitos passes, dando posse de bola para o time adversário, acabou chegando uma outra vez ali, mas aí o empate que garantiu a classificação foi os erros agora e a próxima fase foi por aqui. Votuporanguense pela frente. O que dá pra dizer desse adversário que nas últimas campanhas dentro da Copa São Paulo tem feito bons papéis, né, Pena? A última vez nós enfrentamos em 2019, quando nós chegamos na semifinal. Nós também pegamos o Votuporanguense na segunda fase. Fomos jogar lá em Votuporanga e ganhamos 2-1 naquela campanha lá. É um time bom, é um time bem treinado. Ficou primeiro do grupo por seus méritos lá, também está invicto, não sofreu nenhuma derrota. Mas o jogo de Copinha agora é um jogo de muita cautela, tudo, porque o empate é pênalti e você pode passar de fase não ganhando nenhum jogo, chegar na final com os pênaltis. Então tem que saber jogar muito bem, não sofrer gol, o que possível fazer, porque aí você pode tomar, então tem que saber jogar. O bom lá é que o campo lá é muito bom, então vai fazer um bom futebol dessas duas equipes aí, e acho que é um que encaixa do modo que o Guarani joga. Carlão de Freitas está com a gente, o Alexandre Pena, treinador do Guarani na Copinha, Carlão. Ok, parabenizar o Alexandre por esta classificação, sofrida, poderia ter sido mais tranquila, mas o que vale é que o Guarani está na próxima fase. Ô Pena, eu quero falar mais com relação aos jogadores que vão subir e são jogadores que já estão sendo pedidos, o Eliel inclusive já voltou para trabalhar com o Daniel Paulista. Porém, essa fase, esses meninos, o Renanzinho, o próprio Matheus Souza, que a gente espera muito desses atletas, até pela experiência que eles têm há quase 2 temporadas no profissional, eles não foram lá tão bem, não mostraram, por enquanto, o futebol que a gente espera e eles têm condições de entregar. Qual a sua avaliação que você faz sobre esses meninos? O que o técnico Daniel Paulista pode esperar desses atletas que, terminando a Copinha, eles vão estar com o time de cima? A cobrança deles é muito forte, pesada. Estamos no time de cima, lá no profissional, e nem para comparar o elenco da Copinha. São dois excelentes jogadores e tem que dar o tempo. Eu acho que o gol do Vila Nova. Gol do Vila aí, Pena? Gol do Vila. Eu acho que assim, nós temos que ter um pouco de paciência, porque toda essa cobrança de cima dele estava colocando uma pressão, não que não tenha que existir, mas o sub-20 ele tem uma outra pegada, um outro ritmo, ele é mais intenso, ainda tem essa situação, o profissional é um pouco mais cadenciado. Eu acho que o importante para os meninos é o quê? Eles ganharem rodagem, minutagem, porque só treinando, estando no banco sem jogar, você não ganha essa
vantagem. Eles estão ganhando isso, ganharam no Sub-20 ano passado, e estão ganhando agora na Copinha, e na hora que for o momento certo de o Daniel utilizar, eles vão estar prontos para poder ajudar o Guarani e fazer boas partidas. O tamanho da perda do Eliel para vocês nesse elenco, Pena? Então, eu acho que tudo é focado no profissional. Então, se o profissional precisa, nós estamos aqui para atendê-lo. É uma perda muito grande, porque ele vinha se encaixando, ele fez os últimos 2 jogos do Paulista Sub-20, começou a encaixar no time, fizemos 2 amistosos antes da competição da Copinha, vinha no ritmo de 2 jogos ali, vinha evoluindo, vinha crescendo na competição, e agora ele vai ajudar o profissional lá, e nós vamos se virar com o que ficamos aqui para poder compor o grupo aqui e conseguir passar essa fase. Só para finalizar, o Hermeson, inclusive já compôs banco no time profissional. É um menino pronto já para compor esse elenco para 2022 também, no seu entendimento? Porque vem sendo um dos saques do Guarani na Copinha, Pena. Eu acho que ele já está pronto para compor o elenco, participar do treinamento e ficar à disposição do Daniel Paulista. Se ele vai ser utilizado ou não, aí depende do dia a dia, aí depende se o Daniel Paulista precisar do elenco. Mas eu acho que sim, como mais algum top lá, o próprio Renan, o próprio Matheus, o Daniel, são nomes que podem compor o elenco do profissional, e eu acho que eles têm a oportunidade de entrar e jogar. Alexandre Pena, técnico do Guarani na Copinha 2022, classificado aí para a segunda fase agora, vai enfrentar o Votuporanguense. Obrigado, viu, Pena, por nos atender. Imagina, estou à disposição aqui, é sempre um prazer falar com vocês. Aí, Cabela, é o Pena que deve ter ficado bravo hoje com a rapaziada, porque, vou falar, em alguns momentos o Guarani passou o aperto e passou isso aqui de perder a classificação, viu? Em cima do que a gente vinha falando do Guarani, todo mundo esperava uma apresentação melhor do Guarani, né? Podia nem classificar de repente, mas apresentar um futebol melhor devido aos jogadores que tem lá com mais experiência, né, Carlão? Quando teve a chance de vencer e vencer com autoridade, que foi na segunda rodada contra o Vila Nova, vencia por 3-0, acabou vacilando, né? E uma vitória que estava se desenhando de uma maneira tranquila, ela virou um drama. O Lucas Cardoso também não foi bem, acabou tomando um gol, teve uma infelicidade. E aí o segundo jogo, por se tratar até do adversário aqui da Onense, talvez o Guarani tenha entrado confortável demais. E aquela coisa que a gente falava de manhã, tem que tomar muito cuidado, o futebol de hoje é muito traiçoeiro. Se você entrar com preguiça, se você entrar, não que tenha acontecido o desdém com relação ao adversário, mas aquela coisa, né, se você entra fleumático, você pode se arrepender. Então tem que tomar muito cuidado, encarar com seriedade. E eu acho que serve até como lição para a próxima fase. Enfrenta o Votuporanguense, um time forte, um time mais estruturado, mas o Guarani é semifinalista, atual semifinalista de Copa São Paulo. O Guarani tem título, o Guarani conta com jogadores que estão aí há 2 temporadas entre os profissionais. Então a gente pode credenciar o Guarani como favorito. Então que esse puxão de orelha possa ajudar o Guarani a ficar mais atento para os próximos jogos ou para o próximo contra o Votuporanguense. Muito bem, vamos virar a chave para o profissional, meu caro Rafael Pio? Virando a chave para o profissional, falando sobre o Lucas Venuto, ele já está no Brinco de Ouro, já está treinando, já rescindiu o contrato com o Santos, então só detalhes para que ele seja apresentado de forma oficial pelo Guarani. Substituto de Regis e de Andrigo, Giovanni Augusto está em Campinas já, Cabelo. Acertou bases salariais, o empresário dele é o Márcio Bittencourt, tem uma relação muito próxima, inclusive, né, com o Michel Alves. Então, segundo as informações de bastidores, até salário já teria sido acertado. Então, a gente fica no aguardo para que ele também seja apresentado, mas está muito próximo de ser o novo camisa 10 do Guarani para o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro da Série B, porque esse contrato, em sendo assinado, ele iria até o final da temporada 2022. O Giovanni Augusto, aliás, a pergunta aqui para o torcedor do Guarani, está feliz com o Giovanni Augusto chegando ao Brinco de Ouro? Manda seu recado, manda sua mensagem pelo WhatsApp. E só dando embasamento para o torcedor, é aquele Giovanni Augusto mesmo, aquele lá, ex-Corinthians, ex-Vasco, ex-Curitiba, aquele mesmo. A galera tá mandando aqui, ó, boa tarde, o Antônio Machado de Campos, o Amaro Fernandes, Emerson Santana, o Rômulo Zanco, manda boa tarde pra toda a galera. Carlão, se for aquele Giovanni Augusto de antes do Corinthians,
será muito bem-vindo, né? O Giovani tem muita qualidade. Prova disso foi a carreira dele ter explodido no Atlético Mineiro. Foi muito bem no Figueirense, inclusive ele é o autor do primeiro gol da Arena em Itaquera, Sim. né? Depois no Atlético teve muito mais momentos de felicidade do que de frustração. Só que aí depois do Atlético, a partir do Corinthians, ele caiu. Então o Giovani chega para dar uma guinada na carreira. Não pode ser o mesmo Giovani Augusto dos tempos do Coritiba, dos tempos do Vasco, em que ele apenas jogou por causa do que ele tinha apresentado, principalmente no Atlético Mineiro. Agora, já é uma contratação de impacto. Se o torcedor do Guarani estava preocupado, estava frustrado até com os nomes que vinham sendo apresentados, porque o torcedor ele compara com o que era bom. Então ele pensa em Regis, ele pensa em Andrigo, ele pensa em Bruno Sávio. E essas contratações semelhantes a esses que saíram, elas não estavam chegando. Então, de repente, vem um Giovani Augusto, já eleva um pouco o moral do torcedor bugrino, o cara fica mais confiante agora. O Giovani tem que jogar. Em ele jogando, não sei se o mesmo que ele atuou no Atlético, acho até difícil pela idade, mas se ele jogar o que ele jogou próximo do Atlético Mineiro, tem muito a ajudar, tem muito a acrescentar, porque bom de bola